Persona 5 Tactica. Fala pessoal, aqui é o Pena e hoje eu trago Persona 5 Tactica, que é para aqueles que curtem os jogos de estratégia mais dinâmicos e com um bom humor. Ele foi produzido pela Atlus, responsável por toda a franquia Shin Megami Tensei e Trauma Center, enquanto a publicação fica a cargo da SEGA, conhecida pela série Sonic e também é responsável pela franquia Sakura Wars. Teve seu lançamento para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series e PC pela plataforma da Steam e mídia digital, recebendo uma versão física para as plataformas da Sony e da Nintendo. Mas sem mais delongas, vamos acompanhar os Zeladores Fantasmas e mais uma aventura pelo metaverso. A história ocorre entre o período que temos do jogo original e os eventos do complemento Royal. Enquanto o time está aproveitando o período fora das aulas lá no LeBlanc, algo inesperado ocorre, enviando eles forçadamente para o metaverso, que teoricamente não era para mais ser acessível. Nessa dimensão, eles se deparam com uma cidade sofrendo com a tirania da Mary, que torna outras pessoas em escravos. Quase derrotados, alguns dos membros conseguem fugir com o auxílio da líder da rebelião Irina. A partir daí, ambos os times juntam forças para derrotar essa nova ameaça e retornar para o mundo real. Enquanto a história aqui é bem fechada e tem todas as explicações dentro do jogo, o que deixa de lado a necessidade de ter jogado a campanha original, ter jogado ela aumenta bastante a diversão durante toda a partida, com todas as referências e a familiaridade dos personagens principais. Assim como o nome sugere, esse é um jogo de estratégia, que enquanto usa o sistema de turnos dos combates, ele tem uma dinâmica e liberdade de controle bem maior que a maior parte dos jogos do gênero. Nos combates, podemos andar livremente dentro do raio de movimento dos personagens e trocar entre eles conforme a necessidade, ampliando bem as opções de estratégias disponíveis. Todos os personagens têm ataques de curta e longa distância, que são afetados conforme o posicionamento dos seus adversários, já que o cenário tem pontos de proteção contra os ataques. Para ajudar a estratégia, temos acesso às magias e às personas de cada um dos ladrões tem, e como aqui cada um tem uma individualidade maior do que tínhamos no jogo principal, as formações dos times oferecem maiores oportunidades estratégicas. Enquanto o comum sistema de fraqueza elemental não existe aqui, o One More ainda persiste, podendo abrir caminho entre os adversários conforme cria os combos de ataques, e permitindo mais ataques no seu turno. E caso acerte o posicionamento deles, ainda temos a finalização em conjunto, afetando uma grande área, dando uma enorme vantagem contra os inimigos. Devido às mecânicas de combate, existem alguns obstáculos em certos estágios, que variam entre movimentação de elevadores e portas automáticas, forçando ainda mais a cabeça do jogador caso esteja atrás dos desafios individuais de cada batalha. Como isso é um spin-off, o sistema de dias e amizades não existe nesse jogo, mas fora das batalhas ainda podemos configurar as técnicas do seu time conforme preferir, liberando novas magias e habilidades que auxiliam bastante nos combates. Dessa vez, Joker não pode mudar suas personas livremente, mas em compensação, os personagens podem equipar personas secundárias que, além de aumentar os status deles, também dão acesso a novas habilidades. E claro, já que temos esse sistema, Lavenz e Webtoon estão presentes, podendo fundir essas personas para montar uma equipe mais forte e até mesmo criar armas especiais para facilitar os combates. Assim como boa parte dos jogos de estratégia, a sequência de história é bem direta, tendo umas pausas para configurar seu time, mas ainda é possível refazer os estágios anteriores para aumentar o nível dos personagens e também refazer alguns desafios perdidos anteriormente. Enquanto o jogo utiliza gráficos em 3D, o estilo dele é mais cartunístico do que tivemos no jogo principal, lembrando bastante o que são os spin-offs do Persona Q, deixando o clima mais descontraído durante a partida, mas ainda assim tanto os personagens como os cenários são bem detalhados, e com uma movimentação bem fluida, além dos efeitos usados nos ataques. Já fora das batalhas, eles ainda mantiveram o estilo cartunístico, mas utilizam imagens em 2D durante as conversas e também temos algumas imagens especiais,
e até mesmo algumas cenas totalmente animadas que agradam bastante quem curte esse estilo de anime nos jogos. ペルソナカルメンさすがパンサー敵をまとめてお掃除よし行くぜよけんなよ OK 敵撃破を確認敵の増援だ As músicas foram compostas por Toshiki Konishi, que trabalhou na versão Royal do jogo principal e outros jogos da franquia Shin Megami Tensei, seguindo o mesmo estilo que tivemos no jogo principal, reutilizando pouquíssimas músicas dela, tendo uma trilha sonora bem original e gostosa de acompanhar durante toda a campanha. Aqui temos dublagem em inglês e em japonês, onde na dublagem original eles mantiveram os atores que trabalharam na parte principal, tendo um excelente elenco. Entre os dubladores temos Jun Fukuyama, dublador do Joker, faz o Lelouch da série Code Geass e o Koro Sensei do anime Assassination Classroom. この世界が君たちにとっては異世界 Rei Takahashi, dublador da Irina, faz a Emilia da série ReZero e a Megumin do anime Konosuba. 合理性がないと分かっていながらも前に進むか Tomoaki Maneo, dublador do Toshiro, faz o Ash da franquia Legend of Heroes e é o dublador atual do Kyoko Kusanagi da franquia King of Fighters desde o 14. Nesse temos alguns pacotes de DLC que incluem armas e novas personas, mas o mais importante é o complemento Repeat My Heart. Nessa DLC temos uma curta campanha separada da história principal, onde temos o controle do Akeshi e da Kazumi. A base do DLC é praticamente a mesma do que vimos no jogo principal, mantendo quase todas as mecânicas de combate e customização, adicionando uma mecânica que mexe com as cores que os ataques deixam no campo de batalha, afetando diretamente como a estratégia nesses combates se desenrolam. A única coisa que realmente afeta nessa DLC é a impossibilidade de fusão das personas, mas a evolução rápida e como os estágios são montados não deixa a falta dessa mecânica afetar o progresso nela. Oxi よけんなよ 攻撃ヒットさすがジョーカー Assim que você finaliza o jogo, libera o New Game Plus, que apesar de não manter os níveis e técnicas dos personagens, traz toda a lista de personagens já criadas e os equipamentos adquiridos para agilizar nessa nova campanha, onde libera algumas personagens secretas que só aparecem nessa parte do jogo. Caso tenha finalizado a campanha da DLC Repeat My Heart, é possível utilizar o Akeshi e a Kazumi na campanha principal durante o New Game Plus e aproveitar a diversidade de técnicas deles aqui.よ 私らをもてあそんだ罪は重いぞ目に物見せてやる As conquistas do jogo, enquanto não tem restrição para a dificuldade escolhida, requerem um tempo extra, já que além de precisar fazer um pouco de grid para conseguir realizar alguns dos desafios, ela requer uma partida quase completa no Game Plus para completar o conteúdo que só aparece nessa parte. Entre os mais trabalhosos temos completar a lista de personas, coletar todos os prêmios dos estágios, acumular 666.666 ienes e completar todas as missões paralelas. Em resumo, Persona 5 Tactica traz um RPG de estratégia bem dinâmico com todos os elementos que já vimos no jogo principal, mantendo o clima amistoso da jogabilidade e adicionando novos elementos que entraram nesse jogo. O humor da subsérie Persona continua no spin-off, junto com os novos personagens, deixando a partida bem divertida enquanto você se acostuma com o novo ambiente e mecânicas, sem deixar de lado os temas mais sérios que a franquia aborda, sendo uma boa porta de entrada para aqueles que não estão acostumados com jogos de estratégia e entender a diferença entre os estilos de jogo. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!